Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski, sou sacerdote de Umbanda e esse é o vídeo número 3 da nossa série de vídeos a respeito de dados e fatos que contribuíram para o desenvolvimento da religião afro-brasileira e, consequentemente, para o surgimento da religião de Umbanda. Nesse vídeo, vamos discutir um pouco, aprender um pouco a respeito das religiões indígenas. Como vimos no vídeo anterior, os índios praticavam a religião da santidade, os negros escravos da cultura banto do Congo de Angola acabaram por aderir, se juntar aos índios em sua busca por liberdade na luta contra os colonizadores e contra a escravidão. E como a santidade, que era a religião natural do Brasil, praticada pelos índios, foi destruída, como é o caso da santidade de Jaguaribe, e foi proibida no território nacional, os índios acabaram por fugir para o interior do país. E nós vamos aqui discutir um pouco do que aconteceu depois desses fatos. Antes de começar o vídeo, quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu um ponto que diz assim: quem pode, pode com a folha da jurema, que atira flecha muito mais além do mar. Veja, se a jurema tem folha, então ela deve ser uma planta. Mas se a jurema tira flecha, talvez ela seja uma índia. Mas afinal de contas, quem é a jurema? Ela é uma planta? Ou ela é uma pessoa? Ela é uma entidade? Ela é um espírito? É um outro ponto que diz assim, que os caboclos já foram embora para a cidade da Jurema. Então nós temos também uma cidade com o nome de Jurema. Mas afinal de contas, quem é a Jurema? É o que nós veremos no vídeo a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a você que nos ajude para desenvolver esse canal, deixando o seu like, se inscrevendo e clicando no sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que postaremos aqui. Também não esqueça de assistir os vídeos em ordem cronológica, de acordo com a postagem, para você seguir a linha de raciocínio na nossa história, ok? Então, como vimos no vídeo anterior, os índios, em conflito com os colonizadores, não tiveram opção a não ser fugir para o interior do país, haja vista que os colonizadores estavam nas regiões litorâneas. Então os índios, eles, para manter a sua cultura, manter a sua religiosidade e conseguir viver uma vida mais tranquila, mais pacífica e mais segura, haja vista que eram perseguidos, e escravizados, os índios fugiram para o interior do país, levando consigo a prática da santidade, que era essa religião já genuinamente brasileira, tradicionalmente brasileira. É importante relembrar, como vimos no vídeo número 2, que a santidade, através do índio Antônio, ela sofreu uma influência, ela teve uma estruturação com base na estrutura católica, na estrutura cristã, Então ela sofre essa influência cristã, mas é importante também relembrar que os índios, eles davam guarida para os negros escravos, os negros que vieram de Congo, de Angola, os bantus, que também acabaram por influenciar e ser influenciados nesse processo de sincretismo. Nesse processo em que os índios migram para o interior do país, alguns índios migram para o interior do Nordeste. E lá, em contato com as tribos que já estavam, começam num sincretismo, levando a santidade já influenciada pela cultura banto e já influenciada principalmente pela cultura católica, pela religiosidade católica, levam e adentram aquele universo das tribos que lá estavam. Por conta desse processo, surge uma prática religiosa conhecida como o toré. O toré foi uma prática religiosa, é uma prática religiosa que tem
várias características sincretizadas. O toré tem rezas, danças, o toré tem o uso do maracá, como vimos no último vídeo, o toré tem o uso de flechas, de cocares, tem o uso de rosários, de guias, e o toré tem uma característica do uso de um chá, de uma bebida que é feita a partir de uma planta chamada de jurema. Além do toré, também surge uma prática religiosa chamada de pagelança. Essas práticas tinham em comum tudo isso que eu já disse aqui e o uso da bebida chamada jurema. Mas afinal, o que é a jurema? A jurema é uma planta considerada sagrada em vários segmentos religiosos brasileiros. Com a jurema, com essa planta, é feita a bebida através da extração do sumo da sua casca. Essa bebida é considerada sagrada, a planta é considerada sagrada. E há uma história que fala a respeito de uma entidade chamada Jurema. Segundo os historiadores, Jurema teria sido uma criança que foi encontrada aos 7 meses de idade aos pés de uma planta chamada Jurema, por isso levou esse nome. Ela teria sido encontrada por um caboclo tupinambá, da tribo dos Tupinambás. Jurema, no decorrer de sua vida, teria se apaixonado e essa paixão teria trazido problemas. Por conta disso, por conta de um conflito que ocorreu, Jurema teria sido morta, atingida por uma flecha. Diz a história que onde Jurema caiu, nasceu uma flor chamada de girassol. Por isso dizem que Jurema tem a sua coroa que brilha como o sol. Jurema, a partir de então, teria se tornado uma entidade espiritual que estaria vivendo com os encantados. Jurema também é tida como uma cidade espiritual, um plano espiritual. Para falarmos dos encantados, para falarmos do plano espiritual de Jurema, temos que citar uma outra religião que surgiria mais tarde e que também faz o uso da bebida de Jurema, que é a grande religião do Catimbó. Então, nessas religiões em que se pratica o culto aos encantados, se acredita que existem planos espirituais onde os encantados vivem. E um desses planos seria a cidade de Jurema. Então, assim, nós temos a planta chamada Jurema, da qual se extrai a casca para fazer a bebida. Nós temos a história da pessoa que se encantou, chamada Jurema, que foi uma índia. E nós temos também o plano espiritual, a cidade espiritual, que é a cidade de Jurema, que é um plano espiritual divulgado através da crença religiosa, da encantaria, do catimbó, da pagelança, enfim. Essas religiões têm uma prática mediúnica através da qual se manifestam espíritos de caboclos, espíritos de pretos velhos, afinal de contas os bantus já estão nessa história desde o início da santidade, e também tem uma característica que nessa prática religiosa se manifestam espíritos da natureza. Esses espíritos seriam espíritos de elementais e também espíritos de animais. Então nós temos até aqui uma caminhada que começou em 1482 com o Diogo Cão, conforme vimos no vídeo número 1, através da qual os negros africanos, praticantes da Embanda, bantus vindos de Angola e do Congo, vieram até o Brasil. No vídeo número 2 nós vimos que eles tiveram uma convivência com a prática da religião indígena chamada de santidade, e agora nesse vídeo estamos vendo que eles e os índios, com o sincretismo da religião católica, influenciam as tribos do interior do Nordeste, região na qual surge através desse sincretismo novas religiões, novas práticas religiosas, como o toré, como a pagelança e como o catimbó.
Entendemos aqui a importância da Jurema como planta e erva sagrada. Entendemos aqui a importância dos planos sagrados nas religiões, como é o caso da cidade de Jurema. E entendemos aqui a história da entidade chamada Cabocla Jurema. Nesse processo, nós estamos falando da religião das divindades chamadas Inquices, que vieram da África com os bantus, e da religiosidade puramente indígena brasileira. E agora a gente vai entrar num assunto muito delicado e um assunto que vai fazer você que está assistindo pensar, principalmente se você for um umbandista. Nesse tempo, não havia ainda chegado no Brasil o povo iorubá. Portanto, não havia crença nos orixás. Eu levo você a refletir sobre um fator que é muito comum quando se pesquisa por aí a respeito dos trabalhadores espirituais, das entidades espirituais e das falanges espirituais. Por que não dizer até das 7 linhas de Umbanda? É muito comum nos terreiros de Umbanda, nos centros espíritas de Umbanda e em outras religiões, a manifestação de entidades, na manifestação de caboclos, se identificando como Caboclo Tupinambá, Caboclo Aimoré, Caboclo Birajara, Caboclo Araribóia, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui do Caboclo Araribóia. Quando essas entidades se manifestam em terreiros, em centros espíritas, é comum se fazer um encaixe, uma identificação dessas entidades como fazendo parte de uma linha de trabalho referente a um orixá. Por exemplo, é comum dizer assim, que Araribóia é um caboclo de Oxumaré, porque a tradução da palavra Araribóia quer dizer cobra brava. Ou então dizer que ele é um caboclo de Oxóssi, ou até um caboclo de Ogum. Veja, vamos fazer uma reflexão a respeito disso. O caboclo Araribóia foi um caboclo que chegou a ser batizado, inclusive, com um nome europeu. O nome do caboclo Araribóia era Martim Afonso de Souza. O caboclo Araribóia lutou ao lado dos portugueses na conquista da Baía da Guanabara, no ano de 1567. Como recompensa, os portugueses lhe deram de presente uma região no início da Bahia. Esse presente fez com que Araribóia desenvolvesse a região, que posteriormente deu origem à cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Hoje, na entrada da cidade, ainda se tem a imagem do caboclo Araribóia como fundador. Mas existe um ponto a se considerar, e eu convido você a prestar muita atenção e refletir comigo. O caboclo Araribóia veio a falecer em 1569. O caboclo Araribóia desencarnou praticamente mais de um século antes da chegada dos iorubás, antes do sincretismo com a crença iorubá, que trouxe ao Brasil o conceito de divindade como orixá. Aí eu pergunto a você, um caboclo que viveu num tempo em que a santidade era a crença, santidade essa que posteriormente deu origem a religiões como Toré, Pagelança, Encantaria, Catimbó. Por que esse caboclo, em sua manifestação hoje, tem que ser um caboclo de Ogum ou de Oxóssi, ou seja, do orixá que for? Se ele desencarnou antes mesmo de essa religião existir no Brasil. Como podemos dizer e comprovar que ele é um caboclo de Oxóssi ou de qualquer orixá que seja, se isso não existiu na sua vivência? É de se pensar. Um outro fator muito a se considerar diz respeito ao famoso e grandioso guia espiritual Caboclo Tupinambá. Tupinambá era um grupo de índios da linhagem
Tupi. Tupinambá não é um índio, e sim um povo, uma tribo. Então, é comum se ver um caboclo tupinambá se manifestando em uma sessão de Umbanda e as pessoas dizendo: ah, o caboclo tupinambá é um caboclo de Ogum. O caboclo tupinambá é um caboclo de Oxóssi. Veja, nós, aqui em Santa Catarina, na prática da Umbanda independente, acreditamos que o caboclo tupinambá não tem obrigação de ser de uma linha de orixá, muito menos de uma linha de inquice. Nós acreditamos que o caboclo tupinambá é um espírito independente, livre. Ele simplesmente vem e ele é a entidade a ser considerada no nosso ritual. Eu falo isso para despertar o conceito de questionamento a respeito daquilo que nós, desde cedo, aprendemos a fazer, porque alguém nos ensinou, porque alguém nos disse, e hoje há muitas teorias, que às vezes são fruto da imaginação, e às vezes são fruto de mistificações, mas os fatos históricos, os dados que nós encontramos na história, segundo os documentos e os autores, nos mostra que essas entidades, esses espíritos, tinham sua religiosidade particular, tinham sua religiosidade nativa, ancestral, muito mais antiga no Brasil, muito mais enraizada do que qualquer outro povo que veio para cá. O índio é livre, o índio tem a sua religiosidade. E o índio, como nós vimos no vídeo anterior, contribuiu com o conhecimento sobre as ervas, porque os africanos vieram para cá e aqui a flora era outra, a vegetação era outra. Algumas coisas se repetiram do continente africano, outras ervas foram trazidas para cá, mas eles tiveram que reaprender com as ervas daqui a fazer os banhos e defumações. E isso que ensinou foram os índios. O que a Umbanda, o que tem nas religiões afro-brasileiras hoje e o que nós temos na Umbanda, tem uma colaboração imensa da cultura indígena e da religiosidade indígena. Assim como vimos no vídeo anterior, foi o índio que introduziu a prática do petim, a prática da defumação com a erva sagrada, que é o tabaco, que é o fumo, no conceito religioso. Foi o índio Antônio, na santidade, que fez com que a cultura do rebatismo existisse para devolver a espiritualidade nativa do índio e desligá-lo da religiosidade que havia sido imposta a ele pelos católicos. Então, esse vídeo fica voltado para chamar a atenção, para despertar em você, meu irmão, minha irmã, a consciência de que nós temos, sim, que resgatar através de fatos históricos e não através de mistificações, a verdade sobre as nossas raízes ancestrais. Eu quero deixar como dica de estudo depois desse vídeo, mais uma vez, o curso 500 anos de sincretismo no Brasil, que está disponível no Instituto Mata Verde, do saudoso pai Manuel Lopes, e como eu disse no vídeo anterior, é uma plataforma que tem um estudo imenso e com muitos dados e fatos, com muito documento para quem quer se aprofundar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser acessar o Instituto do Núcleo Mata Verde. Nesse vídeo eu falei bastante a respeito da religiosidade nativa no Brasil, da religiosidade indígena, mas pergunto para você, e os bantus, e os negros, como desenvolveram a sua religiosidade em meio a essa pátria brasileira, em meio a essa cultura tão grande indígena que existia? Já vimos em vídeos anteriores que eles recebiam guarida do povo indígena porque eles tinham um inimigo em comum, que eram os colonizadores. Então, quando eles fugiam, eles procuravam as tribos para poder conviver e se defender. Mas o que aconteceu com a religiosidade deles? De que forma eles praticavam? De que forma eles mantiveram viva a cultura, a religiosidade e a sua fé? Você já ouviu a expressão Colofé, Motumbá, Mucuyu? São saudações. Você sabe o que elas significam? É o que veremos no vídeo a seguir.
Até lá, e eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.